Programa Equilíbrio. Um oferecimento. Neste Dia das Mães, dê presentes do Boticário. As melhores opções para você surpreender e agradar sua mãe. Colégio C, o seu potencial levado a sério. Spa São Pedro, Spa Médico. Olá, começa agora Equilíbrio, seu programa sobre bem-estar, qualidade de vida e saúde. Essa semana sem a presença do meu companheiro Walter Calles, que teve um acidente e fraturou o punho, mas a gente segue adiante. E essa semana a gente vai falar sobre o budismo, Kadampa e a meditação. Aqui no estúdio a gente vai receber a Thaís Carvalho para falar sobre esse assunto. A Nicole Fontes Lima fala sobre Ayurveda e o Fábio Almagro fala sobre a biopsicologia. E tem receita nova direto do Spa São Pedro. Não saia daí que o Equilíbrio está só começando. No ponto de equilíbrio desta semana, a Nicole Fontes Lima, instrutora de yoga, fala sobre mais um dos benefícios da Ayurveda, água com limão em jejum. Olá! Hoje nós vamos continuar tratando sobre a medicina ayurvédica, a medicina alternativa da Índia. E hoje nós vamos dar uma dica bem simples para o seu dia a dia, para manter o corpo mais saudável, já que a gente ingere tanta gordura, tanta toxina, tanto sódio na nossa alimentação, muitas vezes sem perceber. Então, essa dica ela é prática e muito eficaz. Pela manhã, assim que você acordar, você vai deixar meio copo d'água morninho, água morna, e vai espremer um limão inteiro nessa água. Pode dar uma misturadinha e toma em jejum. Quando cair na parede do seu estômago, vai cair na rede sanguínea e vai limpar o sangue. Ou seja, vai harmonizar, neutralizar o pH do corpo, ajudando a desintoxicar todas as vísceras internas. E já que a gente entende que o corpo e a mente não são separados, se o corpo estiver mais saudável, a mente também estará com bons pensamentos, uma mente mais tranquila, significa a felicidade mais constante. Muito obrigada! E a gente segue com o personagem da semana, que é o Fábio Almagro. Ele fala sobre a biopsicologia. Acompanhe. Olá, meu nome é Fábio Almagro, tenho alguns projetos aqui em Sorocaba e eu queria conversar um pouquinho hoje com vocês sobre o que é biopsicologia, né? Biopsicologia que muitas vezes é descrita de forma bem resumida como a ciência da felicidade. Na verdade, esse termo vem sendo usado por muita gente de formas muito diferentes. Eu já vi livros a respeito da biopsicologia do espiritismo, né? Eu já vi entidades usando o termo biopsicologia, existem muitos livros em inglês, né? Biopsychology, né? São coisas muito interessantes. Mas a gente pode definir com certa facilidade biopsicologia se a gente pensar da seguinte forma. Biopsicologia é a forma como as suas emoções vão afetar o seu psiquismo, os seus aspectos mentais e a sua fisiologia, certo? E a forma como a sua fisiologia vai afetar as suas emoções e tudo, a sua percepção da vida, digamos assim, tá? Então, a forma como você se alimenta repercute no que você sente da vida. É engraçado dizer isso, as pessoas não têm muito claro isso, mas realmente repercute. Sua qualidade de sono muda a sua qualidade de vida. As suas práticas diárias, conseguir aquietar um pouco a mente, né? É tanto estímulo hoje em dia, o tempo inteiro uma televisão ligada, um som ligado, a gente indo de um lado para o outro, aquele barulho, o trânsito, né? Então conseguir aquietar um pouquinho a mente, meditar, vai te colocar num caminho diferente. Existe até uma questão de neuroplasticidade e neurogênese. O seu cérebro se modifica e isso está provado com a meditação. Você consegue ter outra qualidade de vida, outro nível de felicidade
Por isso a gente diz que biopsicologia é a ciência da felicidade. Não está relacionada a nenhum tipo de crença. Se você for estudar biopsicologia e relacionar em biopsicologia a um guru, a determinados mantras, a determinados kirtans, então estão utilizando daquela situação para seduzir você, para se tornar um devoto desse guru. Mas biopsicologia em si, o conceito puro disso, não envolve nenhum tipo de crença, certo? Você pode introduzir biopsicologia na sua vida com relativa facilidade. Práticas de meditação, práticas de yoga, se alimentando adequadamente, né? Práticas de pranayamas, respiração, tratamento com medicina natural, que é a medicina ayurvédica, no caso é essa que a gente defende e desenvolve atividades lá no nosso espaço de biopsicologia, certo? E é muito rico. Eu posso garantir para vocês que os resultados são excelentes. Muito obrigado e até a nossa próxima dica. Hora de receita! A Mariane Nage, do Spa São Pedro, traz mais uma receita light e saudável. Rolinho de salmão com molho refrescante de iogurte. Acompanhe! Olá! Hoje a nossa dica de receita prática e saudável são rolinhos de salmão com molho de iogurte refrescante. Vamos conhecer os ingredientes. 20 gramas de queijo cottage, 60 gramas de salmão cru em fatias finas, 20 gramas de iogurte natural desnatado, 2 folhas de hortelã, raminhos de alecrim, 1 limão Tahiti e cheiro verde. Modo de preparo: misture com o garfo o queijo e as ervas até formar uma pasta. Reserve. Pegue uma fatia de salmão e coloque o recheio de queijo bem no meio. Enrole e reserve. Coloque os rolinhos no prato, acrescente o molho de iogurte por cima. Esse é um prato único e frio, deve ser mantido na geladeira até o momento de servir. Essa foi a nossa receita de hoje. Semana que vem voltaremos com mais dicas. Semana que vem, mais receita do Spa São Pedro. Agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta conversamos com a Thaís Carvalho sobre o budismo Kadampa e a importância da meditação. É rapidinho, não saia daí. Essa aí vai ser minha mãe. Linda, né? Ela nem sabe ainda, mas o destino vai dar uma ajudinha. Tadã! Em exatamente 2 anos e 54 dias, eu vou nascer. Como eu reconheci minha mãe quando eu nasci? Pelo cheiro. Um novo cheiro para começar uma nova história no Dia das Mães de Eliseu Boticário. Deixe a correria de lado e venha para a saúde e qualidade de vida no Spa São Pedro. Aqui a alimentação é saudável e balanceada. E você conta com 35 tipos de terapias corporais, faciais e relaxantes. Banhos, cuidados com a pele, corpo, mãos, pés e cabelos. Tudo isso em uma área verde linda e preservada. Venha emagrecer, se cuidar e relaxar. Venha para o Spa São Pedro. Estamos de volta com Equilíbrio e o programa de hoje fala sobre o budismo Kadampa e a importância da meditação. A partir de agora a gente conversa com a professora Kadampa, Thaís Carvalho. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Thaís, e o que é o budismo Kadampa aí que a gente está falando? O budismo Kadampa, na verdade, ele é uma linhagem dos ensinamentos de Buda. Então, é uma linhagem que veio do Tibete. Então, começou com o Buda Atisha, com um professor, enfim, uma história super bonita, mas Buda alcança a iluminação na Índia, no sul da Índia, e depois de muitos anos, Atisha é um professor que leva esses ensinamentos para o Tibete. Então, o budismo Kadampa inicia com Atisha no Tibete. Esse budismo Kadampa ele é chamado também de um budismo mais moderno, é isso? Qual é a diferença com o budismo que a gente pode falar de o mais tradicional, que é mais conhecido, pelo menos?
Então, é que depois que a Atisha foi para o Tibete e, na verdade, começou a tradição Kadampa, vários mestres seguiram a Atisha, né? Então, o budismo Kadampa começa a se espalhar, só que na década de 70, um grupo de estudantes ingleses chamam um professor tibetano para vir dar aula no Ocidente. Então, chamam o venerável Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche para vir na década de 70 dar aula no Ocidente, e daí ele começa o que a gente chama de budismo moderno, que é a mesma tradição tibetana, só que adequada para o estilo de vida moderno. Mais ocidentalizado, é mais ou menos a apresentação isso. é diferente, é para o ocidental entender, porque o ocidental não tem tantas horas de meditação, não tem tanto tempo disponível, tem uma agenda muito cheia. Então é o mesmo budismo, só que adequada para o dia a dia dos ocidentais. E quais são essas diferenças aí, as principais diferenças? Por exemplo, quais são esses alicerces do budismo Kadampa que a gente está falando? A prática mesmo, as práticas principais são a prática de meditação, né? E principalmente a prática da compaixão e da sabedoria. Então a gente chama que são as duas asas de um pássaro do budismo Kadampa, do budismo moderno. Então, que é o treino em compaixão e o treino em sabedoria. Como é que a gente coloca isso na prática? Vamos assim, tentar traduzir para quem está acompanhando a nossa conversa. A meditação é o quê? Ela tem que ser feita diariamente? Quanto tempo? Então, a meditação, na verdade, no budismo, ela é um método para que a gente se familiarize com pensamentos e estados mentais virtuosos. Então, ela é um método que é, através da concentração, a gente faz como uma mistura da nossa mente com estados mentais virtuosos. E isso faz com que a gente se sinta em paz. Então, idealmente, a gente deve aprender a fazer isso o tempo todo, né? Então, 24 horas por dia. Mas, lógico, isso não quer dizer que você deve permanecer na almofada 24 horas por dia, né? Mas aprender, por exemplo, a prática formal na almofada vai ser importante, porque quando você ganha o conhecimento, quando você ganha as ferramentas básicas, só que é importante levar o que você aprende na almofada para o teu dia a dia. Então, você pode praticar meditação com cada pessoa que você encontra, você pode praticar meditação o tempo todo. Na almofada, aí você está me intrigando de falar na almofada. A gente está falando da meditação. Tem uma postura ideal? Tem que utilizar a almofada para fazer a meditação? Como é que é? Então, a postura física, ela não é a parte mais importante, mas vai ser uma parte fundamental para que teu corpo não incomode durante a meditação, né? Então, a gente tenta estabelecer uma postura na qual a mente esteja alerta, ou seja, que a gente não durma, mas ao mesmo tempo relaxada. Então, por exemplo, a gente faz muita meditação no chão, na almofada, porque ela faz com que você consiga sentar na postura completa de meditação, que se chama postura Vairochana, que é com as mãos assim, coluna ereta, então ombros relaxados. Então tem uma postura adequada, mas como é um treino interno, na verdade tanto faz, né? Você pode meditar sentado numa cadeira, você pode meditar sentadinho no teu sofá, mas numa nunca almofada. deitado. Não, é que deitado não é a pelo postura menos para começar, não. Porque a tendência é que quando você estabeleça um ritmo diferente, né, para a tua mente, quando você começa esse treino, como a tua mente não está muito acostumada, talvez ela caia para o sono, né? Então, a coluna ereta te ajuda a se manter alerta. Então, a gente mantém a coluna ereta. Então, se você for fazer numa cadeira ou se você for fazer numa almofada, a parte principal é manter a coluna ereta. Agora, a gente falando aí do budismo do tradicional, comparando aqui com o Kadampa, qual é a orientação que vocês dão? O ideal é que a gente medite diariamente por 20 minutos, ou mais, ou menos. Como é que vocês têm essa comparação aí do oriental com o ocidental? Idealmente, o nosso professor, que é o venerável Geshe Kelsang Gyatso, ele fala que a gente deve meditar todos os dias. Então, idealmente, é feita uma prática formal, essa na almofada, na cadeira, enfim,
essa prática ela é feita, ela deve ser feita idealmente todos os dias, mas a gente sabe que isso não sempre condiz com a realidade dos ocidentais, né? Que a gente tem a agenda tão atarefada. Então, é importante que a pessoa saiba o seu próprio limite, né? Então, se, por exemplo, ela pode fazer uma vez por semana, faça uma vez por semana. Se ela pode fazer todos os dias, melhor ainda. O importante é a constância e o investimento no longo prazo, né? Então, a meditação, ela não te traz benefícios, ela te traz benefícios imediatamente, claro, mas os resultados, como paz interior permanente, uma compaixão permanente, ela vem depois de um treino constante. E tem algum horário ideal é fazer logo que a pessoa acorda, ou no final do dia, ou ao longo, enfim, no longo do dia, quando você percebe que está mais ansiosa, você parar, vou meditar? Então, eu acho que já é tão difícil, por exemplo, que a pessoa faça uma vez por dia. Eu já acho que é tão difícil conseguir isso que eu acho que qualquer momento que ela conseguir é um bom momento. Às vezes a gente até, para as pessoas que vão à sala para aprender a meditar e elas não têm esse costume, a gente fala, se você estiver no meio do teu trabalho e tiver uma mente agitada, se você estiver percebendo que a tua mente começou a ficar agitada, dá uma escapulida para uma sala de reunião e faz ali mesmo, né, uma meditação respiratória ou uma meditação em compaixão, faz a meditação que for necessária para aquele momento, no momento que você tiver. Agora, claro, se com o tempo você conseguir acordar com calma e fazer a tua meditação direitinho, teu dia é outro, né? A gente vai parar rapidinho para o intervalo comercial, daqui a pouquinho eu volto a conversar com a Thaís Carvalho um pouquinho mais sobre o budismo Kadampa e a meditação. Não saia daí, é rapidinho. Essa aí vai ser minha mãe. Linda, né? Ela nem sabe ainda, mas o destino vai dar uma ajudinha. Tadã! Em exatamente 2 anos e 54 dias, eu vou nascer. Como eu reconheci minha mãe quando eu nasci? Pelo cheiro. Um novo cheiro para começar uma nova história no Dia das Mães de Eliseu Boticário. O ensino médio do Colégio Ser tem por principal objetivo levar os nossos estudantes a estar nas melhores universidades do país. O principal diferencial do Colégio Ser, acredito que seja a proximidade que os alunos têm dos seus professores. Estar com eles no intervalo de uma aula, no finalzinho da aula, nos corredores, faz parte do nosso cotidiano, e não somente nos plantões de dúvidas e nos laboratórios de redação. Estamos de volta com o Equilíbrio. Hoje a gente está falando sobre budismo Kadampa. Estou aqui com a Thaís Carvalho, falando um pouquinho sobre esse assunto e meditação. A gente conversando sobre esse assunto aí, né, meditação. Qual a diferença principal sobre mindfulness e a meditação no budismo Kadampa? Complicado. Não, é que na verdade mindfulness traduzido ao português, no budismo Kadampa, é chamado de contínua lembrança, né? E então mindfulness ou contínua lembrança vai ser uma parte da tua mente que faz com que você permaneça concentrado no teu objeto de meditação. Então, por exemplo, se você está meditando em amor, é importante que você mantenha a tua mente concentrada, focada no amor, para que aquele amor cresça dentro de você. Então, mindfulness é a contínua lembrança. Então, é uma parte da tua mente que não se separa do objeto de concentração. Então, mindfulness, ela é uma parte da mente, né, que é contínua lembrança. Ela é uma parte da mente necessária para o teu treino de meditação e qualquer que seja, assim, qualquer meditação precisa de mindfulness. Agora, vocês também trabalham com centros, vários centros, retiros, e aqui em Sorocaba, na região de Sorocaba, vocês têm aí uma sala, né, onde vocês oferecem essa meditação. Queria que você falasse um pouquinho sobre a programação que vocês oferecem para quem é de Sorocaba ou é da região e tem interesse em participar.
Então, hoje a tradição Kadampa no Ocidente e até já voltou para o Oriente, assim, cresceu muito. Então, a gente tem centros, templos, salas de meditação em 53 países. Então, virou algo gigantesco mesmo. E, por sorte, está em Sorocaba, né? Também. Tá bem perto. Veio para cá. Então, a sala que a gente tem hoje em Sorocaba, que fica na Afonso Vergueiro, ela é uma filial do templo que está em Cabreúva. Então, é como se fosse um braço do templo aqui em Cabreúva, né? E a nossa programação é super extensa. Então, são aulas de filosofia budista, da psicologia budista, aula de meditação, que são quase que a mesma coisa. Toda aula tem meditação. E tem aula de domingo, terça, quarta, quinta e alguns sábados. Então tem uma programação extensa. Tá, você tem aí também um curso de Todos Podem Meditar, é o que me chama muita atenção, porque eu acho que assim, o nome é muito, me parece assim, muito atrativo o nome, né? Fala um pouquinho desse curso pra gente. A meditação é o coração do budismo Kadampa, é o coração, então é o nosso treino principal, né? Então, na verdade, o curso chama Todos Podem Meditar e ele acontece todas as quartas e todos os domingos também, mas, na verdade, eu até fico pensando que o título devia ser Todos Precisam Meditar, né? Porque todos podem, porque às vezes as pessoas chegam e acham que não vão conseguir meditar, que não é para elas, né? A meditação, mas na verdade, tendo uma mente, é para você e é importante meditar. Então, todos podem, todos devem meditar. E como é que é o curso? Como é que é? Vocês têm pessoas que nunca meditaram e aparecem lá que estão interessados? Na verdade, em todas as aulas sempre aparece alguém que nunca meditou. Então, é super bacana. E a aula, ela é composta de uma meditação respiratória no começo, só para acalmar a mente. Depois a gente fala um pouco sobre o objeto de meditação. Então, por exemplo, se a aula vai ser em compaixão, a gente fala sobre compaixão, a importância da compaixão e tudo mais. E depois a gente entra em meditação guiada, inteiramente guiada. Então, o professor te ajuda a desenvolver essa mente dentro de você e se concentrar nela. Qual você acha que é a grande dificuldade para quem nunca meditou começar a meditar e adquirir essa disciplina, né? De, puxa, vou meditar diariamente ou enfim, dentro das possibilidades? Eu acho que normalmente a grande dificuldade são as distrações, né? Porque hoje, para ser feliz, a gente entende que precisa de muita coisa, né? Então, lógico, quanto mais coisa você precisa, mais trabalho você dá para a tua mente, né? Então, as nossas mentes são muito agitadas porque a gente depende de muita coisa para ser feliz. Então, na hora que você senta para meditar, você traz o teu dia a dia para a meditação, né? Você traz essas distrações, então isso é um grande obstáculo para a meditação, né? Mas que com o tempo, com a paciência, o esforço, vai se dissipando, né? Então fica cada vez mais fácil. Muito bacana. Queria agradecer muito sua presença. Você está sempre convidada aqui para vir, fala tanto de meditação, budismo Kadampa, quanto outros cursos aí que vocês oferecem. Legal, obrigada. Não, foi um prazer. E agora você em ação. Danilo Bozo, instrutor de biomovimento, encaminhou esse vídeo pra gente. Acompanhe.
O equilíbrio desta semana fica por aqui. Vamos na torcida para que o Walter volte na próxima semana. Uma ótima semana, um beijo grande e até mais. Você assistiu Equilíbrio. Um oferecimento. Neste Dia das Mães, dê presentes do Boticário. As melhores opções para você surpreender e agradar sua mãe. Colégio Ser, o seu potencial levado a sério. Spa São Pedro, Spa Médico.